Olá, sou o professor Mauro com o programa Fala Professor. Esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras às 20 horas e você pode nos acompanhar pela Bitcom TV Oficial e nossas redes sociais. Se destina a discutir a educação e todos os segmentos que de alguma forma interagem com ela. Esse programa é extremamente democrático, dando oportunidade a todos os argumentos e todas as opiniões e principalmente sempre com liberdade de expressão. E hoje nós temos aqui duas figuraças, que são justamente a Cirlei Sonda e a Marisol Santos, para falarmos a respeito de altas habilidades, que é um projeto que inclusive está tramitando na nossa Câmara de Vereadores. Cirlei, Marisol, sejam muito bem-vindas. Obrigada, boa noite a todos que nos acompanham também, é um prazer falar contigo, Mauro. Sempre. Ah, que bacana. E já vamos direto ao assunto, porque eu tenho certeza que, principalmente na área de educação, é uma preocupação que se tem, porque as altas habilidades de alguma forma se distinguem e nem sempre se sabe como lidar com elas. E até achei extremamente interessante em conversas de bastidores que a gente teve, que nós temos altas habilidades hoje de adultos que não sabem que têm altas habilidades e que a partir daí começam a se encontrar socialmente, emotivamente e muitas vezes profissionalmente, né? O Marco Antônio é o filho da Cirlei. Ele tem altas habilidades. Nos conte um pouco, ele tem 12 anos, né, Cirlei? Nos conte um pouco das dificuldades ou das facilidades que é de se lidar com uma criança que tem altas habilidades. Facilidades, eu diria que as facilidades que tem em se lidar com esse tipo de criança é que quando se lida dentro da área da habilidade da criança, tudo vai muito bem, né, Mauro? Agora, quando a gente passa para as áreas de que não são as áreas fortes deles, é muito mais difícil. No caso do Marco Antônio, no caso do Marco Antônio, as altas habilidades do Marco Antônio, elas se destacam nas áreas de tecnologia, matemática, ciências, programação, máquinas. Ele tem esse tipo de interesse. Ali é que ele voa. Foca. Agora, fala para ele de artes, educação física, filosofia, é um pavor, é um terror para ele. Mas olha, Cirlei, dentro do que nós estávamos conversando, me chamou a atenção que tu dissesse que a habilidade maior dele é para a área da matemática, da tecnologia, né? A alfabetização dele foi normal? Foi normal. Quando ele chegou na escola, ele já sabia números, ele sabia ler. Porém, em casa, Mauro, ele nunca se mostrou um grande leitor. Isso não. O que ele fazia? Ele tinha interesse pelo manual das coisas. Então, o manual do liquidificador, o manual da batedeira. Aí ele aprendeu a ler pelos manuais. Isso, ele aprendeu a ler pelos manuais. Ele não brincava com brinquedos, mas brincava com objetos... Sim, a mãe dele ficou sem espremedor de fruta, sem liquidificador, porque ele tinha interesse em saber como aquilo funcionava. Mas na escola, Mauro, quando ele chegou na escola, nós fomos chamados na escola também, naquela primeira reunião de pais, então, para dizer que o objetivo do primeiro ano era aprender a ler. As crianças do primeiro aninho teriam que chegar no final do ano sabendo ler. Que as crianças que mais apresentassem dificuldades, que tivessem alguns problemas ou qualquer coisa de diferente disso que acontecesse, os pais seriam chamados com antecedência. Pois então, passaram-se 15 dias, as aulas começaram no meio de fevereiro. No início de março, os pais do Marco Antônio foram chamados para a escola. Eu, traumatizada já, né, de ter sido chamada em escolinha muitas vezes, eu pensei, né, pronto, e agora o que foi que aconteceu? Isso é uma coisa interessante. Você tinha noção do que estava acontecendo com ele? De que ele tinha altas habilidades? Ainda não, Mauro. Ainda não. Os próprios pais não acordam cedo para isso? Não, no nosso caso, não.
Tem pais que até acordam cedo, né? Tipo a Aline, por exemplo, que é uma das mamães, ela já acordou cedo. Nós não. E também os profissionais que nós procuramos, Mauro, para nos ajudar, para nos assessorar, também nunca levantaram a possibilidade de altas habilidades. Que tipo de profissional deve acompanhar uma criança, um adolescente, um adulto com altas habilidades? Psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo. No caso, o Marco Antônio não precisou, mas tem crianças que precisam porque eles têm dificuldade com fala também. Neuropsicólogo, neuropsiquiatra. Todos esses o Marco Antônio passou? Todos esses o Marco Antônio passou e mais um pouco. Benzedeira, centro espírita, Meu Deus sério. Se apela pra tudo. Isso a gente passou, tudo isso. Voltando para a escola, quando nós fomos chamados 15 dias depois que a escola começou, aí a preocupação era assim, pai e mãe. As aulas têm 15 dias e o Marco Antônio já sabe ler. Ele já sabe o lhá, lhé, liú, que eu não sabia que isso era difícil, dificuldades tá? ortográficas. O nha, nhé, nhi, que eu não sabia que isso era difícil para aprender, mas se ele já sabe. E agora, o que nós vamos fazer até o final do ano com ele? 15 dias. Isso, Mauro, a questão da escola que eu levanto, que eu não culpo escolas, tá? Professor e pediatra, para mim, são duas categorias que vão para o céu, de verdade. Mas a escola, ela precisa ter um olhar muito diferente para essas crianças. Mas sempre com o processo de inclusão. Sempre com o processo de inclusão, sempre. Sempre. Eu tenho outra curiosidade. Sim. Até por todos serem crianças, né? Muito. Ele sofreu muito bullying por parte dos colegas? Não. Não? Muito bullying, não. Algumas coisas, sim. O pessoal, os colegas respeitam essa alta habilidade? Sim. Respeitam, até porque eles não falam, né, Mauro? A criança, quando assim, eles não falam eu sou tal coisa, eu sou isso, por quê? Porque eles se sentem estranhos, eles são os esquisitos. Não aceitos até. Eles são os não aceitos, então eles sofrem. Eles não sabem o que eles têm, né, Mauro? Então eles sofrem muito na escola. O Marco Antônio, por exemplo, chorava. Na hora de ir para a biblioteca era um pavor para ele, porque... Por que tu não gosta de ir para a biblioteca? Porque lá não tem livros para mim. Não tem livros que eu goste. Aí vai lá a pessoa da parte pedagógica, eu acho, né, Marisol? Acolhe, vai lá, leva lá pro sol, aí faz o chazinho e tal. Porque eles se sentem, Mauro, completamente inadequados. Essa é a palavra. Nossa. Aonde eles estão, eles se sentem inadequados e eles sofrem muito. Então eles não sabem o que eles têm, eles só sabem que eles são diferentes e que é ruim. Nossa, que coisa. Eu quero fazer um bate e volta aí, porque eu quero saber da Marisol, nossa querida vereadora, o que te motivou a esse projeto de lei? Bom, Mauro, Cirlei, que prazer estar sempre contigo aqui. Assim, a gente tem conversado muito nos últimos tempos justamente por causa desse projeto, então é importante dizer para as pessoas que essa sempre foi uma ideia minha, sabe, Mauro, de chegar à Câmara, que também é uma grande novidade aí na minha vida, mas sem estar tão focada em algo muito específico e chegar com uma ideia já quadradinha, prontinha do que eu queria como um primeiro projeto de lei, por exemplo. A minha ideia era ouvir a comunidade de verdade, tentar entender o que eram essas demandas. E aí, como nada é por acaso, eu tive a imensa alegria de logo no começo receber um contato da Cirlei, que está aqui conosco. E ela me disse, eu gostaria muito de ir ao gabinete, conversar contigo, tem uma ideia que não tem nenhuma referência com o que a gente já se conhecia antes, né? Ela me confessou que tu já estava na mira antes de ser eleita. Viu que coisa boa? Que coisa boa, né? E aí ela me disse, eu tenho um outro assunto, vou levar 2 pessoas inicialmente para conversar contigo, e elas foram até o gabinete. E aí quando eu ouço um pouco disso, que as pessoas aí estão ouvindo e que nós estamos tendo o prazer de ouvir aqui hoje, não tem como não abraçar essa ideia. Quando tu ouve mães, né, as 3 mães que se intitulam o grupo Mães que Lutam, já estou arrepiada só de falar isso. Eu também estou. De tu ouvir delas 3. Que bacana, isso é um projeto, né? Mães que Lutam. Lindo, né? Linda a ideia delas, né? O nome é Mães que Lutam. Sim, da nossa união. Desse grupo das 3 é um Mães que Lutam. São 3 mães. 3 mães de crianças já identificadas com altas habilidades e superdotação. E mais ou menos com a mesma faixa etária, as crianças? Não, o Arthurzinho tem 6, o Lucas tem 9 e o Marco Antônio E o Marco 12. tem 12. Ah, mas que bacana ali na infância e na pré-adolescência, Isso, né? Vai conseguindo conversar até e trocar as experiências delas aí. Então, quando elas chegaram até o gabinete com
relatando isso e dizendo assim, os nossos filhos, e realmente, a gente não precisa esconder aqui, quando a gente ouviu inicialmente, quando o Mauro falou lá no começo, são crianças com altas habilidades e superdotação, a gente diz, puxa vida, tá tudo resolvido. Por que essas mães estão reclamando? São crianças que são gênios, são super inteligentes. Essa é a impressão, para quem ignora o assunto, de que tá tudo certo. E aí quando tu ouve essas mães te dizendo assim, que eles são invisíveis para as escolas, invisíveis para a sociedade e que eles sofrem extremamente com isso. E as mães sofrem muito mais, obviamente, porque quando vê um filho sofrer, vai sofrer muito os pais, né, a família. Porque a gente está dizendo aqui, ó, o Marco Antônio tinha a sensação de que tinha alguma coisa diferente e que era ruim. Isso não é ruim, isso é incrível. Imagina esses cidadãos sendo acompanhados de maneira, né, correta, o que eles vão trazer de bem para a nossa sociedade de maneira geral. E se não acompanhados, o que poderão trazer de mal, né? Para eles, para suas famílias, para tudo, e até, né, para o uso desse tipo de habilidade para outras coisas ruins. Então, assim, quando elas falaram aquilo, eu disse, bom, nem vamos pensar muito além, vamos atrás do que é possível que se faça como legisladora nesse sentido. E aí vieram ideias. Bom, em Porto Alegre existia já um projeto de lei nesse sentido, vamos atrás de como funciona, vamos pegar esse para a gente se espelhar. Então é um projeto de lei que já está, né, já foi protocolado na casa, ele tem que passar por uma série de comissões. A primeira sempre é a CCJL, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, para ver se ele realmente é um projeto constitucional. Está neste momento, já foi baixado para a Secretaria de Educação dar uma olhada, está voltando agora para a CCJL e depois vai para as comissões de mérito, vai para a educação, analisar, por exemplo. E o que é a ideia desse projeto? É criar políticas públicas que possam justamente pensar na educação inclusiva, né? Educação especial de maneira geral, onde eles estão incluídos por lei federal, altas habilidades e superdotação, como educação especial. Mas é pensar nessa questão da educação inclusiva e principalmente nesse atendimento especializado. Porque, Mauro, olha só, a Organização Mundial da Saúde fala que deve ser de 13,5% a 5% o percentual da população com altas habilidades e superdotação. Se a gente pegar só no nosso âmbito da educação municipal, e é importante que a gente diga aqui, parabéns para a ESMED, que já está muito além, isso as mães nos relatam, de muitas escolas ainda particulares, né, da rede privada, que ainda não estão tão preocupadas com isso, porque as escolas do município têm o AE, né, todas as escolas têm professores por turno aí, né, de atendimento educacional especializado, então já existe uma preocupação, mas vamos pegar só a rede municipal. A gente está falando 13,5% a 5%, Organização Mundial. Na rede municipal, a identificação hoje é de 0,04. Em toda a rede municipal a gente tem 17 alunos, me parece que a rede municipal de Caxias do Sul tem 40 mil alunos. 43 mil alunos. Isso aí. Então 43 mil alunos, vamos fazer vezes 5%, só para fazer conta redonda, tá? Eu não sou boa em matemática, sei lá, dá 2 mil e tantas crianças. Dá 2.150 alunos. Sabe quantos tem? 17. Tem 17 identificados. Então o que está acontecendo? E são 2.000, e teria que ter 2.000 e... 2.000. A gente... 2.000 tá bom. A hora que eu falasse, eu fiquei nessa dúvida, mas como 0,pouco pouco se... na hora que tu falasse também, eu fiz o cálculo, população mundial, nós temos 350 milhões, né? E como Caxias tem tão pouco? É que são esses que foram identificados. Exato. E é isso que a gente pensa. E aí passa também por pais que não acordaram também por isso e consequentemente não tem como porque identificar antes de entrar na escola. Né, Mauro? São pais sedentos por informação que eles não têm. Exato. Eles vão perceber que a criança tem algo diferente, eles estão tentando entender, mas eles buscam onde? Buscam na escola, buscam no seu profissional de referência e não vão ter. Então, o projeto é justamente essa, assim, tem uma série de itens, mas a ideia do projeto é que a gente tenha políticas públicas que possam ajudar na identificação precoce, que possam ter esse apoio para os pais, um núcleo de atendimento, Marisol, que a gente possa pensar nisso. Que bacana. E desde o início, Mauro, a ideia com as mães, que eu digo que são a minha assessoria técnica para esse tipo de assunto, a ideia sempre foi essa. A gente quer dar luz para esse tema. A gente quer discutir. Então, muito obrigada por também nos dar a oportunidade de falar sobre isso aqui. Eu ia falar agora. Eu acho que oportunidades como essas, Mauro, são muito importantes porque a primeira coisa que nós precisamos fazer, vamos falar só de Caxias do Sul e Serra Gaúcha, né, Marisol? A gente precisa falar sobre esse assunto.
Precisa falar sobre isso, precisa desmistificar o que é a superdotação. Precisa trazer informações ou levar informações, acolher as pessoas, mas juntar pessoas para se falar sobre isso, porque as pessoas têm ideias muito erradas. Deixa eu te fazer uma pergunta que tem a ver com o que tu estás falando. O problema, a gente fala muitas vezes na superdotação, na alta habilidade, gênios, etc. Relacionamento social e emotivo, como é que é dessas crianças e desses, no caso do teu filho pré-adolescente? É péssimo. Não só do Marco Antônio. E eles sabem disso, que eles se relacionam mal? Eles sabem, e eles sofrem por isso também. Aliás, isso, Mauro, que tu tá colocando, é a grande dificuldade que eles têm. Como eles já se veem diferentes, como eles já se veem estranhos, eles vão se afastando das pessoas. Vão se isolando. Eles vão se isolando e vão sofrendo. E depois lá na frente acontecem, por exemplo, suicídios, por exemplo, né? Então, assim... Nós temos um número muito significativo de suicidas entre os altas habilidades, sim, né? Bem grande. Justamente por todos esses desconfortos sociais e esse isolamento que eles acabam sofrendo, sim, né? Porque assim, ó, Mauro, falando palavras um pouquinho mais complicadinhas, mas eu tenho certeza que as pessoas vão entender. A pessoa, né, com altas habilidades, e principalmente agora nessa fase da infância e adolescência, a gente chama que eles têm um crescimento, um desenvolvimento assíncrono. Isso quer dizer o quê? Que falta sincronia. Então, assim, usando palavras minhas, né, o cabeção deles vai. Mas a parte de coração, a parte afetiva, a parte emocional, eles têm a idade deles, ou às vezes menos. É muito comum o cara saber tudo de matemática ou a menina ser craque em matemática, mas chorar porque o irmão ganhou um pirulito e ela não. Imagino que sim. Olha... E são diferentes, né, Mauro? A gente conhece crianças, agora já não mais, né? Hoje já é adulta, mas em Caxias, que há altas habilidades na área de artes, por exemplo. Incrível! Sim, então são áreas diferentes, eles não né? são sempre com altas habilidades num segmento. Não, né? Que é geralmente o que a gente vai pensar, áreas. né? A gente já vai focar nessa questão mais da tecnologia, da matemática, desse foco. Não é, mas às vezes não é. Não. Por exemplo, são 4 grandes áreas. A área dos esportes é uma, que vocês podem já identificar, claro, né? Alguns que vocês conhecem. Essa é uma área. A área de liderança é outra área das altas habilidades. A área dos esportes, eu falei o que? Esportes, liderança, essa questão tua, intelectual, acadêmica e produtivo-criativo, que chama. São 4 áreas diferentes, que cada um... E as artes, né? Também. Que tá aí, né? Olha que bacana. Então, por exemplo, meu filho é 0 em artes. Eu sempre falo, se o Marco Antônio for rodar em alguma coisa, ele vai rodar em artes. Não sei se eu já falei aqui em história, essas coisas. Ele é péssimo. Isso é outra coisa, Mauro. Me desculpa eu falar isso, que as pessoas também precisam saber. Eles não vão bem na escola em todas as matérias e sempre não. Eles rodam de ano também. O Einstein, por exemplo, que a gente tem a ideia do gênio e todo mundo acha que o alta habilidade é que nem ele, o Einstein não ia pra frente na aula. Ele não andava, ele não sabia fazer conta de vezes, ele não conseguia andar, ele não conseguia passar de ano na escola, o Einstein. Fantástico, fantástico. Olha, que programaço. Eu queria agradecer demais a vocês. Tenha certeza que isso é pano para mais manga. Nós vamos ter que conversar sobre outras coisas. Eu gostaria inclusive de conversar, eu, educador há 40 anos, profundamente, diríamos assim, defensor da questão da inclusão. Eu quero trazer, e já vou desafiar, eu quero trazer para o programa pedagogos que não defendem esse tipo de inclusão, esse que nós estamos falando. Porque nós também queremos ver os argumentos e, como eu falei inicialmente, o programa é extremamente democrático, né? Agora, principalmente pela questão da socialização, a inclusão é fantástica. Eu tive em 1981 um aluno cego, deficiente visual, no 3º ano do ensino médio do Colégio São Carlos, que se socializava perfeitamente bem com todos. Eu, como professor de física, tive que aprender, descobrir outras habilidades minhas para ensinar para ele,
E hoje, essa pessoa, que eu me orgulho de dizer, o Wilson Zátera, é doutor em música nos Estados Unidos. Querido. Então veja bem, se tivesse desprestigiado todo esse talento, se a gente não tivesse incluído socialmente, ele é casado, tem filhos, então ele socialmente é completamente realizado. Então realmente, eu sei que nos estendemos um pouco mais do tempo, a nossa produtora já está me fazendo sinal faz uns 15 minutos, né? Mas enfim, é um apetite muito grande que a gente tem por esse tipo de coisa. Hoje nós tivemos o prazer de receber a Cirlei, o prazer de receber a vereadora Marisol aqui no nosso programa. E olha, tenho certeza que muito do que nós falamos aqui ainda teremos que falar em programas, porque isso é completamente tangente à educação. Acompanhem sempre nas quartas-feiras, às 20 horas, pela Bitcom TV Oficial, por nossas redes sociais, o Fala Professor. Sempre estaremos trazendo algum assunto polêmico relacionado com a educação. Fiquem com Deus.